Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Rádio Roundabout. Eu, Samuel Vascurado, aqui hoje com o Sérgio Albrecht, seu co-apresentador. Fala Sérgio, beleza? Tudo bem, Samuca. E o professor Adriano Paranaíba, apresentador do podcast Transportar é Preciso. A gente vai fazer um crossover hoje aqui, né, Adriano? Vamos misturar esse Rádio Roundabout com TEP. Tudo bem, Adriano? Obrigado por participar aí com a gente. Pô, legal. Obrigado vocês também participarem aqui do Transportar é Preciso. Eu acho que esse episódio vai ser bem da hora. São dois projetos aí que fazem parte aí de um processo da gente aumentar a quantidade de podcasts que defendem a ideia da liberdade. Então, parabenizar aí a Roundabout por ter criado esse produto que eu tô achando super legal, a Rádio Roundabout. É assim que fala? Radio? Vai ser Radio Roundabout ou é Rádio Roundabout? Chama de rádio, é rádio, né? Rádio Roundabout. Né? Show de bola, galera. Então, incrível. Mas é um nome que funciona em vários idiomas aí, né? A gente vai empurrando aí. O que o pessoal gostar, a gente fica repetindo. A gente aceita. Isso aí. Beleza, e pra esse crossover? Fala aí, Sérgio, como é que é? Ia falar, a ideia do crossover acho que é muito legal, dentro desse escopo que o Adriano tá falando de ideias da liberdade, cada um focando na sua seara, ou seja, no seu foco, no seu micronicho. E mais um episódio, né, que a gente gravou ainda um episódio aí alguns dias atrás com a Marise. Então, mais um episódio que sai, acho, do Summer School do Mises. Né, que a gênese do episódio vem desse evento do Instituto Mises Brasil. E lá o Adriano apresentando o paper dele, que eu já tinha tido a sorte de ver antes, ele apresentando também no Mises US lá, o que foi 2022, 2021, quando foi que você apresentou esse? Foi ano passado, né? Foi 22, ano passado, 22. Então, o tema de monopólio, que é sempre um tema que é pouco entendido, eu diria. A palavra monopólio não é uma palavra que assusta todo mundo, é uma palavra que é feia, e eu concordo que ela é feia mesmo em vários sentidos, mas acho que quase ninguém entende o que é um monopólio de fato. E a gente, logicamente, a gente tem uma visão um pouco diferente, talvez, do que o mainstream, do que a economia clássica entende por monopólio. E nada melhor do que a gente estar falando mobilidade, transporte e aplicar tudo isso que a gente sabe, que é a teoria, não só ficar conversando a teoria, mas a gente aplicar sobre um caso concreto que é o mercado de transporte, seja no Brasil, seja no mundo. Então, esse é o excitement de fazer esse episódio, né, Samuca? Perfeito. O Summer School, para explicar um pouquinho aqui pro pessoal o que é e por que está dando tanto, refletindo tanto aqui na rádio, é porque a gente escolhe aí uns 30 alunos, umas 30 pessoas interessadas no Summer, carrega aí junto de vários professores do Instituto Mises para uma pousada no interior por 4 dias. E lá a gente fica bombardeando ideias de liberdade, falando sobre escola austríaca, diferentes professores trazendo suas contribuições nos seus respectivos campos de pesquisa. E foi o que a Marise falou sobre propriedade, o Sérgio também falou sobre propriedade, esse foi o tema da rádio que a gente teve aí na semana passada. E o Adriano falou sobre monopólio. E uma teoria específica do monopólio que ele desenvolveu junto do Amazônia, que também participou na rádio, quer dizer, tá tudo se conectando aqui, né? Tudo se conectando aqui, né? E aí, vamos trazer esse tópico de monopólios para cá. Geralmente, Adriano, eu queria já começar com isso, porque geralmente a gente aprende no curso de economia, no curso de ciência econômica, que monopólio é uma falha de mercado. Né? É um produtor malvado que impede que outros entrem nesse mercado e que coloca o preço mais alto para poder ter um lucro maior e se aproveita dos consumidores por isso. Né? Só que os economistas austríacos têm uma visão muito mais real, eu diria, de como funcionam os monopólios e os preços monopolísticos. Qual que é essa diferença principal entre os neoclássicos de um lado e as falhas de mercado e os austríacos do outro, Adriano? Esse é um ponto, é um assunto muito da hora. Eu preciso contar a história desse paper, né? Que já viraram, graças a Deus, está virando mais de um paper. A gente publicou também no final do ano de 2022 no Fórum Mackenzie de Liberdade Econômica, especificamente
sobre transporte, porque o que eu apresentei lá no Mises US, que o Sérgio até viu, estava lá na plateia lá e tal, foi bem bacana, era uma questão mais teórica, mais ampla, eu falava de um mercado específico, era um mercado de aço e tal, não sei o quê, e aí depois a gente pôde sentar e trabalhar e buscar mais dados sobre a questão do transporte. Mas assim, tudo começou quando eu fui trabalhar no Ministério da Economia, e lá eu trabalhava justamente com a área de concorrência, né? Como os mercados, como que você tem regulação que atrapalha a concorrência e tal, não sei o quê. Então, eu via uma outra perspectiva, eu via o mundo real, que ele não era igual os neoclássicos falavam, e era um pouco diferente do que os austríacos falavam. Não que os austríacos estavam errados, mas precisava dar uma lapidada, né, na ideia. Então a ideia principal foi essa. Os neoclássicos, né, o que a gente estuda na universidade, é que o monopólio é dado pelo poder de monopólio, então é o principal tema de estudo, é o poder de monopólio, o poder do cara escolher o preço que ele quer praticar, então ele vai escolher o preço que ele maximiza o lucro dele, né? E os austríacos fazem a crítica disso. Não dá para o cara, primeiro que não dá para ninguém saber exatamente qual que é a curva de custo do marginal do cara para saber exatamente onde ele consegue maximizar o seu lucro, né? O Mises e o Kirchner vão falar assim, tudo bem, o cara pode até chegar nisso, mas ele não consegue partir disso, ele vai chegando nisso, ele vai ali no processo de empreendedorismo, vai descobrindo, e aí ele pode descobrir que ele está no mercado onde ele está competindo ali. Então, você tem essa vibe. Mas, recentemente, a gente teve a grande contribuição do Rothbard, né, no livro Man, Economy, State, e eu vou dar um spoiler não, né? Acho que não é mais spoiler, que já está nas redes sociais. Finalmente, né, teremos o Man Economy State em português, a tradução feita pelo grande André Burger, que é um cara que manja muito dos paranauê do negócio, e já deve estar em pré-venda, em venda na Amazon, então entra lá, e a tradução foi fiel. Indivíduo, né, economia e Estado, mostrando o nosso arcabouço teórico, né, que é a questão da metodologia do indivíduo, né? O individualismo metodológico como metodologia de pesquisa. E aí o Rothbard, nesse livro, é onde ele toca a letra que fala o seguinte, olha, galera, e é uma coisa interessante, porque o Rothbard escreve o Man Economy State e ele entrega para o Mises revisar. E o Mises revisa e fala, esse ponto monopólio seu aqui tá massa, hein? Você avançou no que eu estava imaginando. Porque o Rothbard fala o seguinte, para o cara se manter no monopólio, ele precisa do Estado. Se o Estado não der uma regra ali que segura o mercado para ele, cara, não tem monopólio. Não tem possibilidade de existir um mercado competitivo que o cara consegue virar monopolista. Ele precisa da mão do Estado ajudando. Proibindo, e aí é o ponto importante, né, que eu vou chegar aqui no nosso paper. O Rothbard é bem enfático de que, o Estado vai lá e cria uma proibição. E pronto, está resolvido. E quando eu fui trabalhar no Ministério da Economia, eu vi uma série de mercados, principalmente transporte, entrando aqui no nosso tema, principalmente, por exemplo, transporte rodoviário de passageiro, que é um mercado que tem muita regra que não é proibitivo. Tipo assim, não é proibitivo, qualquer um pode entrar nesse mercado, é só você seguir o calhamaço de regra que tem lá. Só que esse calhamaço de regra tem 1 quilo de custos que faz com que quem é pequeno não consiga entrar nesse mercado. Então você vai ver o mercado rodoviário brasileiro, de transporte rodoviário de passageiro. Para quem pega ônibus, para quem está ouvindo a gente, está vendo a gente e vê a questão de ônibus, sabe que tal linha, para tal cidade é tal empresa, para tal cidade é outra empresa. Então, acaba que a gente fabricou monopólios usando a regulação. A regulação que é vendida pelos neoclássicos como algo para proteger os consumidores. Eles acreditam, né, que eles estão lá para proteger os consumidores das empresas malvadonas. A regulação acaba fabricando monopólios. Então esse é o insight da coisa, né? Então o objetivo do paper foi fazer essa contribuição, de novo, não com o objetivo de criticar a teoria do Rothbard, mas a gente dá esse plus para a teoria do Rothbard para ela ficar mais factível, principalmente em países emergentes. Porque a primeira vez que eu apresentei esse paper, um professor lá nos Estados Unidos falou assim, cara,
Eu não vejo esse tipo de mercado acontecer. Eu falo assim, é porque você não tá no Brasil, meu querido. O Brasil é um jabuticaba, meu irmão. Né? O cara não sabe nem o que é jabuticaba. Bota fora é jabuticaba. Então, assim, é o Brasil, cara. Então, assim, é surreal o negócio. Então, aí você mostra. Aí o pessoal chega e nem acredita. Fala, aí é um mercado, por exemplo, que ninguém acredita que o Brasil, que é um país que é rodoviária, a gente não tem linha de trem, a gente não tem muitos aeroportos, a conexão natural entre as cidades seria rodovia, seria ônibus, e a gente vê que nós temos mais da metade dos municípios brasileiros que não tem linha de ônibus. Isso é uma coisa assim surreal. Nós temos mais da metade, nós temos, né, se a gente for pegar o dado certinho, vou pegar aqui para vocês, nós não temos nem 2.000 cidades que têm linhas de ônibus, né? Nós não temos nem... como é que eu posso dizer? Aqui, ó. A gente tem apenas 230 empresas operando no Brasil. Aí você pode falar assim, 230 empresas tem competição. Mas se você for ver, 65% das linhas que existem só tem uma empresa operando, né? Por quê? Porque existe uma série de regramentos, uma série de dificuldades que aí ninguém quer arriscar. Ninguém quer... Esse 230 empresas operando é no mercado inteiro brasileiro de transporte rodoviário de passageiros? Isso. Porque ainda assim o Brasil é gigante, né? Nós temos mais de 5.000 municípios, né? Então se a gente falar... esse é o pulo do gato. O pessoal fala assim, não, mas tem mais de 200 empresas operando. Então é um mercado competitivo. Não é, velho. Nós temos 5.000 municípios. Né? Nós temos mais da metade dos municípios brasileiros que não tem nenhuma linha, porque ninguém quer oferecer um ônibus ali. Pô, a estrada é horrível, a estrada é toda esburacada. Eu vou comprar um ônibus para passageiro não custa menos de R$1 milhão. Você já começa pegando seu capital e destruindo seu capital, que é rodando essas rodovias brasileiras, né? Então é algo assim, maluco, né? Então, assim, eu admiro o cara que tem empresa de ônibus hoje no Brasil, né? Principalmente os pequenos, porque o grande problema é esse. As grandes empresas que começaram o seu monopólio lá com o JK, porque antigamente o Estado falava, o mercado começou assim. O JK falou, ó, tal linha do fulano, tal linha do Beltrano, tal linha do ciclano. Ele rateou lá e deu lá pros parça lá que estavam ajudando a fabricar Brasília. E aí esse pessoal tá aí até hoje. Então esses são os grandes que eles dão conta de... Se a NTT falar assim, agora a regra é que para entrar no mercado tem que ter capital de no mínimo 5 milhões de reais. Pô, elas estão de boa. Mas o cara que é pequeno, que ele tem 2 ônibus, os 2 ônibus não dá 2 milhões, e aí? Como é que faz? Então... E para piorar, esses caras são favorecidos lá atrás, eles estão na política também, então eles acabam participando das escolhas das regras do jogo que eles próprios jogam. Isso é um problema gravíssimo no Brasil, né? O cronismo aqui no Brasil é surreal, as agências estão todas capturadas. Uma vez um amigo meu brincou comigo e falou assim, tem uma agência ali, Adriano, aquela ali até o porteiro tá capturado. O dono da empresa que tem o monopólio chega lá, até o porteiro já dá uma vaga de estacionamento privativo pro cara. Tipo assim, até o porteiro foi capturado. Então, assim, você vê que as agências hoje no Brasil estão trabalhando para determinados nichos, mas aí que tá, a história é um pouco um passinho atrás, né, Samuel? Como os caras veem, aí é onde o Hofbauer está certo, como o cara sabe que a única forma da empresa dele se manter no mercado é através do Estado, então eu entro no Estado. Então o cara vai lá, se candidata a deputado, se candidata a senador, né? A gente não pode falar aqui que o presidente do Senado tem empresa também de ônibus, então assim, não pode falar essas coisas, porque senão dá problema, então, né? Mas a verdade é essa, o cara entra no Estado, porque lá de dentro ele consegue criar uma série de regras, criar um monte de regramentos que vai favorecer a empresa dele. Então o Brasil é um pouco disso, né? Não é que o político, muita gente tem esse erro de análise, né? Não é que o político entra na política e fica rico e aí começa a ser corrupto. Não. Muitas vezes o político ele é alguém de um setor que vê que o Estado está esmagando ele, que está atrapalhando ele, e a única saída que ele tem é virar político para poder se ajudar como político. Então é um cronismo muito mais perverso do que a ideia teórica, né? Enorme desperdício de recursos, né, Sérgio? É um gigantesco desperdício de recursos. O cara deixa de investir, inclusive o tempo dele, em oferecer melhores serviços,
pra ficar focado em politicagem, meu. Não, total. Antes, deixa eu pegar uma tangente, duas coisas que o Adriano falou. E a gente sempre. Aqui a gente sempre quer unir a teoria da prática, né? E o primeiro ponto que o Adriano falou, a história é que ele viu na prática, no dia a dia, ele tá vendo, não é simplesmente o governo pegar e falar: não, eu vou garantir um monopólio para esta empresa, mas que o governo pode, no dia a dia, criar regras, criar uma regulamentação que, de fato, ela cria um monopólio, né? Então, o primeiro ponto é aquela crítica que às vezes nós austríacos recebemos, que vocês não vivem no mundo real. E tem algo mais real, mais empírico do que isso. A gente simplesmente está aplicando a teoria à prática, aos detalhes, às condições de local e tempo, né? Então, esse é o primeiro ponto da gente tá olhando. Não é que a gente vive só no mundo das ideias. Essas ideias elas têm que ter uma relação com o mundo real. E sempre nada mais prático do que a teoria correta aplicada na situação correta. E acho que é isso que o estudo do Adriano, que é o desenvolvimento que... Eu, com 3 minutos escutando o Adriano falar quando ele estava apresentando o paper pela primeira vez, eu já fiquei convencido do caminho correto do Adriano. E o segundo, antes de a gente entrar daí nos detalhes do paper, mesmo nessa destruição de capital que o Samuca estava falando, é outro ponto que às vezes nós somos criticados, que a nossa crítica, entre aspas, aos agregados, seja os agregados monetários ou agregados estatísticos. E esse caso das linhas de ônibus é um caso que, assim, que é evidente. Eu já escutei várias pessoas falando, eu não sabia o número de cor que o Adriano falou aí, 260 empresas de ônibus, quantas que são? 230. 230 empresas de ônibus no Brasil. E caindo. Mas que caia pra dizer que caia pra 150. Tô falando, na hora que o rapaz tá olhando só o agregado, e ele tá falando assim, como que existe monopólio no Brasil se a gente tem 150 empresas de ônibus? Sempre a necessidade da gente desagregar essas quantidades e entender as particularidades de uma empresa, de uma linha. É isso que a gente está querendo buscar. Então, esse estudo do Adriano é demais, porque a gente vê assim, é a aplicação pura das boas práticas. Como é que foi que o João falou no último episódio que a gente teve de fazer a ciência, ou seja, aplicar. Ele está utilizando as boas práticas para aplicar, para conseguir dar o resultado. Agora imagina que a gente só está o agregado monetário lá atrás e a gente só está rodando dados estatísticos. Seria impossível o Adriano chegar nesse nível de sofisticação que ele tem na análise. Uhum. Então, tudo bem, estou puxando sardinha para a gente, mas eu acho assim, isso demonstra claramente a vantagem do nosso arcabouço teórico. Feito. Eu acho, é a aplicação desse artigo do Adriano. E o outro que você estava falando, Samuca, que era a destruição de capital através da regulamentação, era isso? Quer dizer, o cara perde o tempo, o recurso dele, recurso de maneira geral mesmo, para focar em outras questões que não oferecer um serviço melhor. Em vez dele estar melhorando o serviço dele para combater, eu tenho um caso interessante, porque eu acompanho o setor há muitos anos, né? Acho que uns 10 anos atrás, antes de eu ainda não estava, eu acho que eu nem estava ainda direito no Instituto Federal e tal, um sindicato de empresas de ônibus entrou em contato comigo, porque eles queriam fazer o seguinte estudo. Olha que interessante. Eles queriam fazer a conta que é a seguinte: quanto que o Estado poderia diminuir os impostos para eles conseguirem competir com o clandestino? Né? Naquela época não tinha o Buzzer, não tinha essas empresas e tal. Então, eles falam assim, gente, se o Estado diminuir a quantidade de impostos que cobra da gente, a gente consegue competir com o clandestino, porque aí sobra dinheiro pra gente pôr um Wi-Fi no ônibus, né? 10 anos atrás o povo tem... Hoje todo mundo tem Wi-Fi no ônibus, tem um monte de conforto, mas naquela época não tinha. Então, assim, os caras falam assim, ó, se sobrar uma graninha do imposto aí, a gente... Então, foi um estudo assim, interessante, não foi pra frente, porque as tratativas com o governo estadual, porque era uma discussão sobre ICMS, né? Essa discussão acabou não andando, mas na época eu falei assim, cara... Vejam só como o trem é tão cruel. Nós estamos falando de um mercado que já está concentrado na mão dos caras e os próprios caras estão sentindo
que tá doendo. Os próprios caras que são privilegiados, tipo assim, é um monstro engolindo um monstro, né? Então, assim, é cruel demais. Os caras entram, fazem o máximo pro Estado proteger eles e quando eles vêm, o Estado tá ferrando eles também. Então, assim, tá todo mundo lascado na mão do Estado. Esse é um problema gravíssimo. E olha aí a perda de tempo, ou seja, eles estão tendo que fazer o lobby para pegar e reduzir o imposto, sendo que eles poderiam estar preocupados em estar entregando mais valor pro cliente dele o tempo inteiro. Então até essa perda de recursos, tudo bem que aqui eles estão fazendo isso para se defender, para conseguir chegar nesse próximo estágio, né? Mas eu até essa questão de impostos, eu tenho uma anedota boa. Uma empresa, sei lá, 10, 15 anos atrás, uma empresa que eu investi, a empresa no Brasil, ela era 1/10 da empresa nos Estados Unidos. Tá ok? O departamento tributário da empresa no Brasil era 10 vezes, eu não estou zoando, era 10 vezes maior em número de funcionários. Tributário e que inclui inclusive as questões tributárias da folha de pagamento, que também é outra coisa que é super complexa. Mas, assim, então a gente está vendo assim, esse excesso de regulamentação, olha o desperdício que ele está gerando. Eu tenho 10 vezes mais gente aqui do que eu tenho numa operação que é 10 vezes maior nos Estados Unidos. E assim, os Estados Unidos está longe de ser um paraíso tributário também. Então, okay? Simplesmente ele é comparativamente melhor a gente. Então, todo esse esforço que a gente poderia tá tendo para entregar esse valor, para melhorar o Wi-Fi que o Adriano está falando, colocar um assento melhor, colocar uma maneira de fazer o check-in melhor, de conseguir fazer melhores vendas, de ter um ônibus mais rápido, não sei, tudo isso o empresário às vezes não tem nem tempo de estar atuando. Então aqui outro ponto que o Adriano está falando, assim, quem que é o cara que se beneficia disso também? É o pequeno empresário ou é a empresa que já está estabelecida e já está no setor? Tá. E até a gente está falando do desperdício de recursos do lado privado, mas o setor público também despende muito recurso nisso, que poderia estar sendo focado em outras questões. Acho que o Adriano até fala bastante disso, que a agência regulatória devia estar preocupada com, sei lá, a segurança do ônibus, a segurança da aeronave, e não com quanto que o cara está fazendo de lucro ou deixando de fazer de lucro, né, Adriano? Então talvez o cara, se ele deixasse essas questões para o mercado resolver, para quem tem interesse em resolver, e focasse em outras questões, os próprios recursos do governo seriam melhor gastos, né? Não, vou pegar o caso do setor rodoviário de ônibus. O governo em 2014, estou falando de 2014, então não estou puxando sardinha para governo nenhum, tá? Em 2014, criou a ideia de que nós precisávamos abrir o mercado de transporte rodoviário, criar um novo marco que dê essa garantia para que haja um aumento de empresas, mais competição. Nós estamos chegando já a 10 anos de discussão e nada foi feito. Muito pelo contrário, só foi complicando, foi só criando miudeza e mais problema. E, cara, nós vamos emplacar 10 anos que a gente está bancando uma agência com 1 quilo de conselheiros, presidente, servidores públicos, o prédio, o porteiro, a energia elétrica, o telefone, a internet. Soma 10 anos de custo de uma agência reguladora que tecnicamente não fez muita coisa. Né? E aí, eu recentemente estava conversando com a NTT, a gente não está fazendo porque o TCU entrou com uma ação, embargou que a gente não podia fazer. Por que será, né? Por que será que até o TCU resolveu meter a mão em vocês? Porque vocês estão de sacanagem, né? O pouco que vocês fazem é para ainda ferrar o usuário, ferrar o dono de empresa, né? Então, é uma coisa assim surreal. Essa semana, estamos gravando aqui no dia 8, mas ontem, dia 7 de março, eu fui participar de uma audiência pública na NTT. Galera, vocês não têm noção, os caras não fizeram um marco regulatório. Ou seja, desde 2014 discutindo esse marco regulatório, não resolve como é que vai ser. E aí ontem queriam, né, apresentar uma proposta de como punir os erros do setor. Então, tipo assim, definir como é que ia ser as multas, como é que ia ser a suspensão de ônibus, Aí, poxa, e eu fiquei realmente assim, porque eu fui para falar em nome do Instituto Livre Mercado, que eles me chamaram para falar, né? Então, mas eu vendo o dono de empresa de ônibus, o cara que era para estar defendendo essa ideia, o cara pedindo arrego, o cara falou assim, olha, velho, eu tava fazendo conta aqui, tem multa que pode chegar a 10 milhões, 10 milhões é os ônibus tudo que eu tenho, mano, vocês vão me fechar, vocês vão me quebrar, vão tomar meu patrimônio. Então, assim,
o nível de surrealismo que as agências brasileiras estão vivendo, e aí não é só a transporte terrestre, mas eu posso estender a várias agências, não só também de transporte, eles estão vivendo no mundo. Se tem alguém, Sérgio, que está vivendo no mundo da lua, é esse pessoal, que acha que está querendo proteger o consumidor, proteger o usuário, e está só atrapalhando. E como o Samuel falou muito bem, para mim, a agência reguladora, se é para existir, ela teria que existir para fiscalizar lá, por exemplo, de transporte terrestre, tinha que estar fiscalizando não era os ônibus, não, tinha que estar fiscalizando o asfalto, velho. Por que o asfalto feito pelo... Porque assim, não adianta nada você comprar um ônibus top, aqueles double deck lá gigante, e a estrada tá toda esburacada que o cara vai perder 2 pneus na estrada. E isso que é falta de segurança. Tô preocupado com a segurança do usuário. Então por que vocês não pintam a rodovia direito? Rodovia federal, tudo sem sinalização, tudo esburacado, tudo sem acostamento. E quer falar para mim que tem que ferrar o dono de empresa de ônibus porque tá em nome da segurança? Não, vocês estão... realmente para mim, assim... os caras estão vivendo no mundo da lua, viu, Sérgio? Não é a gente, não. É esse pessoal lá das agências. E, Adriano, então, o pessoal das agências viajando no mundo da lua é algo que a gente vê com frequência, e eu diria em quase todos os setores, e eu não diria que é uma particularidade tupiniquim. Eu acho que é uma particularidade do Ocidente, sei lá, é o tema recorrente que eu tenho falado aqui com o Samuel. Mas uma dúvida que eu tenho, às vezes, não sei se é uma dúvida, mas eu acho que ele deve oscilar entre vários casos onde a agência reguladora ela está sob os efeitos de tudo aquilo que que Public Choice traz. Ou seja, são indivíduos buscando os incentivos deles. Eu acho que tem toda essa parte da captura regulatória que a gente fala, ou às vezes a agência é criada por essa captura regulatória desde o começo, ou seja, não é nem que ela foi capturada, ela foi criada... Ela foi criada para fazer captura. Para fazer captura, e eu diria que isso é... Sei lá, já estou falando aqui de fora. Me parece que é o grande objetivo da maioria dessas agências, embora tenha algumas agências que são capturadas. E tem um outro ponto que às vezes eu acho que é essa noção da competição perfeita. E depois daqui a gente está voltando para o papel das ideias no desenvolvimento político, das políticas públicas e de como que a gente vai se desenvolvendo. Aí você vê a ideia da competição perfeita, que como diz Hayek, no fundo é um local que não existe competição. Então, o quanto que essa ideia de competição perfeita, Adriano, é conversada no dia a dia? Ou seja, se a gente tiver uma curva que ela não for perfeitamente elástica, a gente não tem... não tem mercado competitivo. A gente tem uma falha de mercado. O quanto que a discussão em cima disso... Assim, são pessoas até bem intencionadas, mas que tem todo esse aparato teórico errado que faz com que leve a essa arrogância, inclusive, de achar que eles conseguem controlar tudo top-down, de cima para baixo. Não, é 100% isso, Sérgio. Por exemplo, nós temos setores, vamos pegar aqui setores que, por exemplo, no Brasil a gente ainda tem só um operador por grandes regiões, por exemplo, setor elétrico. O setor elétrico, eles usam muito da concorrência perfeita, porque eles criam lá o tal do fator X. O que é? Eles criam um concorrente imaginário. Aí eles falam assim, esse cara ele tem que praticar preços e tal. Primeiro que é absurdo os caras querem regular preços. Eles tinham que regular a qualidade da energia elétrica, tinham que controlar, né, se não está falhando a energia e tal, como é que tá. Aí eles falam assim, o cara ele tem só ele no mercado, mas ele tem que praticar tal preço, porque na concorrência perfeita eles usam os cálculos dos neoclássicos para falar assim, se tivesse um concorrente o preço era para ser esse. E aí ele obriga o cara a praticar aquele preço. Óbvio que o serviço vai para o ralo, o serviço vai para a qualidade pior possível, porque o cara pensou num cara, né, que não existe, eles mesmos já assumem, é um concorrente que não existe, que é para simular a concorrência. Cara, não precisa simular concorrência, abre para concorrência. Simples assim, não precisa simular. Abre. E aí, de repente, o mercado se ajusta melhor do que aquilo que você está vendo. Ou seja, todo esse arcabouço que existe, que é desenvolvido dos anos 20 do século passado para cá, toda essa ideia de market failure, das falhas de mercado, é o que estão tocando o tempo inteiro, essa vontade de estar regulando.
Não, vamos pegar a falha de mercado. O pessoal pega como se a falha de mercado ela surgisse sozinha. Se a gente for observar, boa parte das falhas de mercado surgem advindas de falhas do governo. Perfeito. Ou seja, ele mercado, causa... Porque, por exemplo, agora sim, vamos ser bem realistas aqui também. É importante a gente também mostrar o outro lado da história. Sempre quando eu falo de abrir mercado, tem que ter concorrência e tal, não sei o quê, o pessoal fala assim, você é a favor do Deus mercado, o mercado, você vende... E o problema é que tem gente no movimento liberal, Sérgio, que acha assim, vai virar tudo mil maravilhas. Não. O mercado, ele pode errar, sim, mas a velocidade de correção é mais rápida do que quando tem um regulador. É isso que nós defendemos. Nós não defendemos aqui, nós não estamos aqui fazendo esse podcast falando que tem que abrir mercado e tal, porque vai virar aqueles panfletos do Testemunho de Jeová, né? Onde tem lá o leão abraçado com a ovelha, vai ser um mundo perfeito. Não vai ter mundo perfeito, mas vai ser um mundo que ele se corrige para atender os consumidores de forma mais rápida, né, e mais eficiente e numa proporção muito maior do que quando você tem um governo intervindo. Então, o pessoal acha que a falha do mercado ela surge do zero, assim, a empresa surgiu e fala... Não, a falha do mercado sempre ela é resultado de falha de governo, porque o cara vai agir de forma diferente de como ele agiria no mercado, porque ele tem um governo para operar junto, para custear, para ter que fazer cronia, seja o que for. Então, vai surgindo através, na minha perspectiva, tá, pessoal? Toda falha de mercado, ela surge de uma falha de governo. E acho que o erro está até já na definição do que é mercado mesmo, como se fosse uma instituição. O mercado é a troca, são os dois lados, consumidores e produtores interagindo livremente. O mercado não é a Faria Lima, né, galera? Quando eu falo mercado, a falha de mercado, a falha do ser humano, então sim, os caras erram o tempo inteiro, mas eles estão se corrigindo também o tempo inteiro. Né? Então não é como se fosse uma instituição que oposta à sociedade, que tem interesses próprios e que erra, e que por isso a gente precisa de um representante dessa sociedade que é o Estado para corrigir. Né? Não, perfeito. É esquecer que o mercado são as trocas voluntárias que acontecem na sociedade. O mercado é a sociedade. Perfeito. É uma outra palavra. Até o Mises não queria chamar a ação humana de cooperação social. Então, é isso que a gente... as pessoas confundem, o que o Adriano está falando, confundem com a Faria Lima, confundem com Wall Street, que são, by the way, são partes do mercado que estão total na cama com o governo, em várias instâncias, e outras instâncias que acontecem aí dentro, sim, eles estão mais no livre mercado, mas é difícil a gente estar falando. E o que me parece, às vezes, quando eu escuto as pessoas falando ou criticando o que seria essas trocas voluntárias, o que seria essa sociedade, o que seria esse mercado na nossa concepção, não na deles. Eu lembro sempre daquele artigo do Harold Dempsey, que ele fala assim que é a falácia do Nirvana. Então, os caras o tempo inteiro estão achando que a gente vai alcançar um Nirvana, onde vai ser tudo perfeito. Então, lógico, tudo que não é tudo perfeito, eles consideram que seja uma falha de mercado. E acho que é bem isso que o Adriano falou, assim, não, o mercado, os empreendedores vão errar e vão fazer acertos. Claro. E a gente vai se corrigindo. Vamos pegar o setor de aviação civil. O setor de aviação civil, cara, o tanto que eles aprendem com erro. Por isso você não vê tanto acidente. E quando acontece um acidente, bicho, os caras fazem... o próprio setor, não é uma agência reguladora que vai investigar, os caras contratam a empresa, assim, o próprio setor move mundos e fundos para descobrir que erro que foi aquele que fez aquele avião cair. Muitas vezes é uma conexão infeliz de vários erros. Eles falam, não podemos deixar isso aqui aleatório, como é que a gente pode fazer com que essa conexão de erros nunca mais aconteça? Aí eles mudam o formulário, mudam não sei o que e tal, e aí resolve o problema. Né? Então, por exemplo, um dos casos que eu acho mais interessante é aquele caso do avião da Varig que ficou perdido na Amazônia voando. Aquele erro fez os caras descobrirem um monte de coisa, precisava até a questão de como é que tinha que emparafusar as cadeiras, porque quando aterrissou na mata as cadeiras eram projetadas a aguentar 2G. Aí eles descobriram que num tipo de acidente desse jeito, que até então não tinha acontecido, nós estamos falando da década de 80, os caras viram, não, tem que ser muito mais do que 2G, os parafusos têm que ser diferentes. Aí os caras mudaram. Então a aviação que a gente tem hoje, ela é muito mais segura, ela é muito melhor, não porque você tem regras das agências reguladoras, não, porque o mercado foi aprendendo e foi se corrigindo, porque ninguém quer ver avião caindo todo dia. Né? Nenhum dono de empresa de ônibus quer ver seu ônibus capotando todo dia, pegando fogo, matando gente. Ninguém quer, velho.
Então os caras das agências agem como os senhores privilegiados que vão salvar a humanidade. Não os vão, arautos eles da estão bondade, atrapalhando né? a humanidade. Hã? São os arautos, né? Os São arautos, os mais né? bondosos. Os caras bondosos, tem cuidado, as pessoas. Não, coitado, o mercado vai explorar as pessoas. Ninguém vai conseguir. Os caras vão cobrar passagem tão cara que ninguém vai conseguir viajar. Véi, e o cara vai se viver de quê? se o preço que ele vai cobrar é tão alto que ninguém viaja. Então o cara quebra no mês seguinte, velho. Deixa ele quebrar então esse bosta. A gente tá falando aqui do Rothbard, né? O Rothbard pega aquela teoria do Mises da soberania do consumidor, ele dá um passo adiante nisso e fala da soberania do indivíduo. Onde, aí, nesse arranjo, ele inclui também o produtor. Né? E no fim das contas ele fala assim, é uma coisa que o Sérgio gosta bastante, até vou falar aqui, o cara é soberano para agir da forma como ele quiser com sua propriedade. Então, o que acontece no mercado é uma troca entre consumidores e produtores, e é uma troca voluntária. Significa assim, eu posso escolher o preço que eu quiser para comprar, e o outro cara do outro lado pode escolher o preço que ele quiser para vender. O problema é encontrar alguém que aceite esse preço e fechar um acordo voluntário. Né? Então eu posso escolher, sei lá, eu quero comprar um carro por 10 mil reais. Está decidido, eu decidi como consumidor. Né? O problema é encontrar alguém que esteja disposto a vender um carro por esse preço. Então, de novo, acho que nunca é demais a gente voltar para esse ponto que mercado são trocas voluntárias e o voluntarismo está dos dois lados. Quando a gente fala de preços monopolísticos, que é essa curva de demanda supostamente inelástica em que o produtor consegue tirar uma parte da produção, desviar parte dos recursos para outros fins e reduzir assim a oferta e aumentar o preço, ele só consegue manter esse preço porque as pessoas estão comprando voluntariamente. Os consumidores, quer dizer, o formato dessa curva inelástica é fruto da escolha dos consumidores. 100%. É fruto da escolha dos indivíduos. Então, até o que o Adriano está falando que é impossível a gente calcular o preço correto, é impossível a gente conseguir calcular ou a gente ter uma curva de demanda 100% elástica. Ou a gente. E também ela pode ser inelástica, aí é o Rothbard, né? Ela pode ser inelástica por quê? Porque existe tanta existe tanta proibição por parte do governo que só um cara consegue. Então a curva é inelástica porque a pessoa não consegue trocar, não consegue achar um substituto daquele cara. Então ela acaba ficando também inelástica. Então, assim, a pessoa às vezes às vezes não. Muitas vezes a gente reclama de que o mercado está cobrando caro determinado produto e você vai ver ele é caro. Por quê? Porque o governo proíbe outros players entrar no mercado para brigar por preço com esse cara. Né? E até para o cara se manter naquele custo regulatório, tipo assim, para atender todas as regras do governo, o custo é tão alto que ele tem que subir o preço dele. E aí ele pode subir, porque só tem ele sobe o suficiente e quando você vê, ele está praticando aquele preço dos neoclássicos de poder de mercado. Ele não tá. Então, tipo assim, ele não chegou no preço do poder de mercado, o preço do monopolista, não é porque ele fez cálculos e descobriu exatamente qual que é a curva marginal, não sei o que, da receita marginal, onde encontra o custo marginal e tal. Não. Ele acabou topando ali porque o custo regulatório foi empurrando ele. Foi empurrando o preço para cima. Simples assim. E é o que a gente vê. No setor de transporte, isso é muito evidente. Eu lembro que uma vez eu estava dando aula, fui substituir meu professor na época do doutorado, fui dar aula para o mestrado de transporte, aí foi justamente a aula sobre estrutura de mercado. E aí eu falei assim, a aviação brasileira é um caso de... Aí eu falei de curvas de algo, tinha um aluno lá que era da ANAC, aí o cara na aula levantou a mão e... Não, professor, o mercado brasileiro é aberto, quem quiser entrar pode entrar. Eu, então traz as regras aí. Para começar, só pode abrir empresa quem tiver 51% de capital brasileiro. Então você disse para mim que nenhuma empresa do mundo pode abrir no Brasil. Quem precisa, por exemplo, a gente teve o caso da Avianca, que ela teve que montar a Avianca do Brasil. Por isso que quebrou também, né? Porque ela teve que montar outra empresa, não era nenhuma filial. Ela não podia montar uma filial, ela tinha que montar uma outra empresa, nacionalizar o capital para criar a Avianca do Brasil. Então, esse assim, tipo de comentário é uma pérola, né, Adriano? Porque, de fato, os economistas neoclássicos e mesmo os economistas austríacos estão preocupados mais com o governo impedindo empresas de entrarem no mercado, proibindo, de fato, empresas de entrarem no mercado. Né? Eu acho que o que você fez na sua pesquisa foi, e por isso que é um avanço, né, e não é uma crítica pura e simples aos austríacos, é dizer, não, às vezes o governo não diretamente proíbe
do tipo, ó, vocês não podem entrar nesse mercado de aviação civil. Ele simplesmente cria uma série de regras que impedem, ou que indiretamente, nesse caso, proíbem, que impedem outros concorrentes de entrarem nesse mercado. Vamos entrar aqui mais no detalhe do artigo, né, da teoria, Adriano. Como é que funcionam essas regras não proibitivas, mas impeditivas, então? A ideia assim, então quando eu estava lá no governo, a gente, explicando aqui, eu trabalhava lá na Secretaria de Advocacia da Concorrência. Então assim, era um lugar legal para austríaco trabalhar, né? A gente vai advogar a concorrência, né? Então o meu cargo era subsecretário de Competitividade e Melhoria Regulatória, né? E a gente já chegou chutando a porta, porque eu já cheguei e a gente já criou um guia de como desregulamentar a economia, né? Os caras eram muito cultos, né? Mó barato o guia, né? É bem teórico, assim, não tem nada específico. Trabalha muito a ideia, assim, de os dados, né? Muitas vezes a gente tem poucos dados, a gente tem que levantar mais dados para não ficar intervindo onde não deve e tal, não sei o quê. E aí nós fizemos um levantamento seguinte, baseado tudo isso aqui na Lei da Liberdade Econômica. No artigo 4º da Lei da Liberdade Econômica, fala assim, olha, o Estado... Porque a Lei da Liberdade Econômica, para quem não entende, ela surgiu porque nós temos na nossa Constituição o artigo 170, que ele fala que, qualquer atividade econômica é liberada, mas tem que seguir umas regras definidas por lei. E até então não tinha uma lei. Como não tinha uma lei, e como a lei... O Brasil não funciona como os Estados Unidos, por exemplo, né? Tem que estar na lei para poder fazer, se não está na lei, né? O normal é não estar na lei, eu posso fazer. Como não está na lei, não podia. Então as agências fizeram todo o arcabouço de agências, criando, mas não tinha essa regulamentação. Então a Lei da Liberdade Econômica, ela vem para dizer assim, se seguir isso daqui, está liberado mesmo. Né? Então aí fez a questão lá do baixo risco, da questão dos alvarás e tal. E no artigo 4º ela trata do poder do abuso, né? O abuso do poder regulatório. A administração pública federal, ela não pode intervir no mercado fazendo isso. Ela coloca lá 9 regrinhas lá. Coloca lá, criar enunciados que é muito difícil das pessoas entenderem, aí fica difícil de seguir a regra. E a gente vê muito isso no Brasil, né? Aquela linguajar jurídica lá, ninguém entende, aí um fiscal vai e cobra uma coisa. Vem outro fiscal e entende diferente, porque aquilo lá é meio... Então assim, você tem esses problemas, né? Você tem a questão de aumentar custos sem explicar os benefícios, né? Você tem criar regras que acabam impedindo a empresa de entrar. Então estão lá, são 9 incisos que a gente tem lá no artigo 4º da Lei da Liberdade Econômica. E aí, para facilitar o nosso dia a dia do nosso trabalho, na secretaria, nós criamos uma instrução normativa 111 de 2020. Eu até preciso saber se o novo governo já revogou ela, porque está revogando um monte de coisa boa, né? Não sei se já foi revogado. Nós criamos 5 critérios, né? 5 situações que as agências criam abuso de poder regulatório. Uma delas é o do Hofbauer, que é restrição e proibição. Então, tem legislação que proíbe mesmo, não pode entrar estrangeiro, não pode entrar empresa estrangeira. Esse mercado é proibido. Por exemplo, investir em áreas de fronteira é proibido. Estrangeiro investir. Então, beleza. Aí as outras questões são obrigações regulatórias. Você cria um monte de obrigação. Para montar uma lanchonete tem que ter isso, tem que ter isso. Você cria um monte de regrinha que acaba impedindo o cara de montar aquilo. Cria um tanto de regra absurda, tipo aviação civil, cria um monte de regra. Os tripulantes têm que ser 90% brasileiro, o capital privado tem que ser 51% nacional. E aí tá entrando o ponto que você complementa, que você expande em cima do Rothbard, né? Isso, porque o Rothbard é um desses 5 pontos, que é a proibição e restrição. Então, a obrigação regulatória é uma extensão do Rothbard. Requerimentos técnicos. Requerimento técnico por exemplo, a nossa tomada de 3 pinos. Onde é que se encaixa esse requerimento técnico? Nossa tomada de 3 pinos. Quantas empresas não conseguem vender produto no Brasil? Não é proibido. Não é proibido o cara comprar lá o secador de cabelo da China. Mas ele vai vir com a tomada diferente da nossa. Então ninguém quer... Então, tipo assim, você meio que impede que esse cara venha para o Brasil, né? O outro fator que é muito discutido, que é a questão de licenciamento, né? Você tem que ter uma licença para poder funcionar, e essa licença nunca sai. E a complexidade normativa. É tanta regra para seguir que o seu gasto com compliance, né, o seu departamento tributário, o seu departamento jurídico é maior do que o seu departamento produtivo.
Então isso faz com que você não consiga entrar no mercado ou tenha um alto custo para estar no mercado. Então desses 5 critérios que a gente colocou, o Hofbauer se encaixa um. E aí foi aí que deu um insight de fazer o paper. Eu falei assim, cara, desses 5, só um que o Hofbauer complementa, que o Hofbauer atende. E os outros 4? Os outros 4 é uma forma também da regulação impedir que novas pessoas entrem no mercado, né? Então aí foi onde veio o insight, né? Quem que me deu esse insight, na verdade, foi o Rafael Espanhol, um grande amigo nosso também, professor, hoje ele está dando aula lá no Canadá, um austríaco, gente fina, né? E ele deu esse insight, falou assim, pô, Adriano, você está aí no governo e tal, e eu acho que o Hofbauer podia, né? Aí a gente fez um primeiro rascunho de paper, aí o João Mazzoni, eu falei, vou pedir uma ajuda pro João Mazzoni, o João Mazzoni, não sei, agora eu não sei, eu tenho que depois sentar com o João Mazzoni pra gente saber como é que foi direito, se foi ele que viu o rascunho e curtiu a ideia e quis ajudar, e aí o João Mazzoni veio e deu um super upgrade na ideia assim, e a gente conseguiu fazer um desenho bem legal do que a gente tem hoje, que é, não é só proibição proibitiva propriamente dita. Por exemplo, uma rodovia é um caso que se enquadra com o Hofbauer. Por quê? Porque a concessão é dada para uma pessoa, uma concessão de 10 anos por fulano. Tá proibido outro operar nesse mercado. Quem quiser, né, setor elétrico, a concessão é dada para a empresa tal, então tá proibido outros. Então, nesse caso, o Hofbauer se encaixa muito bem. Mas nós temos mercados regulados que dizem que o mercado é livre, baseado, por exemplo, naquela história do cara da ANAC, que fala assim, não, mas é só o cara cumprir as regras que ele pode entrar. Mas quem vai conseguir cumprir aquelas regras, né? Então, assim, tem vários critérios que acabam dificultando alguém entrar, por uma questão de... Porque tudo isso gera custos, né? E aí, os austríacos, é uma crítica que até vários austríacos fazem aos próprios austríacos, que a gente fica com muito medo de falar sobre custos, porque tem um medo da gente acabar caindo no erro do neoclássico, de achar, não, é só a gente acertar a conta do custo que dá certo. Mas é importante a gente considerar os custos nas nossas análises, porque é justamente esse custo elevado da regulação que impede que novos concorrentes entrem. Porque o cara fala assim, cara, eu não vou entrar no mercado, que eu vou ter que enfiar uma grana monstra, que eu corro risco do fiscal a qualquer momento da ideia dele, ele olhou para a legislação e fez um entendimento diferente do que a gente fez, multar a gente, dar uma multa aí de não sei quantos milhões, apreender ônibus e tal, então ninguém entra nesse mercado. Então isso daí está fora do escopo do que o Hofbauer propôs. De novo, não porque o Hofbauer está errado, mas é porque ele fez um desenho na realidade dele e a realidade nossa também mostra que existem outras possibilidades. A maneira que eu li, com 5 minutos da apresentação do Adriano lá e depois eu vi o paper dele, a maneira que eu li foi... o Hofbauer está falando de uma restrição legal. E o Adriano está falando a restrição que ocorre de fato. A restrição legal que eu tô falando é assim, é proibido, é o caso da concessão, é proibido outro cara vir aqui. E acho que aonde o Adriano tá expandindo, ele tá pegando esse mesmo ponto do Rotterdam, mas ele tá falando assim, não é só essa restrição direta, é inclusive a restrição indireta. Então, por isso que eu acho que ele complementa 100% e a gente começa a colocar em várias outras indústrias, por exemplo, em Boston mesmo. Você vai abrir um restaurante, para você conseguir o liquor license do restaurante, é 400, 500 mil dólares. Então, querendo ou não, é uma barreira de entrada para a abertura de um outro bar, de um outro restaurante. Ou você abre um Chipotle que você não vai poder vender álcool. Tô falando. Então, você tá vendo? É legal isso que a gente consegue desdobrar para todos os setores da economia. Olha, a gente tá falando da aviação civil, a gente já falou do mercado de rodoviário. Agora, se a gente falar de portos, vai ter a mesma coisa. Se a gente falar de hidrovias, vai ter a mesma coisa. Então, assim, é impressionante isso. E esse é o negócio que é muito legal da teoria do Adriano aí, que ficou show de bola. É legal. Está na bica aí de sair publicação desse paper na revista Mises, então vai ficar mais fácil as pessoas acessarem, né? Mas foi publicado lá no... Porque artigo publicado em conferência é mais difícil de achar, porque você tem que achar a conferência, né? O Fórum Mackenzie de Liberdade Econômica, a gente publicou também e tal, mas a gente está aí já no finalmente do processo de diagramação, então é possível que quem esteja ouvindo esse podcast aí pode já estar disponível o paper, né, lá na revista Mises, né? misesjournal.org.br ou revistamises.org.br. Joga lá o meu nome ou do Mazzoni. Joga o meu que é mais fácil que o do Mazzoni, né? Porque vai ter Paranaíba, Mazzoni. Vai aparecer lá, vai aparecer lá o nosso paper. Tá. E, Adriano, aproveitando que você está aqui, a gente estava falando de várias dificuldades que surgiram já nesses últimos 3 meses aí do novo governo com relação
dificuldades do mercado de transporte, dificuldades que vinham antes. Tem alguma notícia positiva no mercado de transportes, mobilidade urbana como um todo? Existe alguma liberação econômica, algo que foi feito nesses últimos tempos ou não? Ou todas as notícias são realmente mais nesse ponto positivo ou mais nessa insegurança, inclusive, de não ter esse arcabouço, quando você estava falando do caso do rodoviário, que é assim, não tem o arcabouço, mas a gente vai começar a multar todo mundo, embora a gente não tenha as regras definidas. Qual que é a situação, então, assim, olhando de cima, a 1 milha de distância, o que a gente pode dizer aí desses últimos meses aí? Esses últimos meses, galera, é só derrota, tá? Só derrota, não tem jeito não. Um governo, ele recria, vamos falar por partes, né? Ele recria uma série de ministérios. Então você cria o Ministério das Cidades, você cria o Ministério dos Portos. Então você vai criando mais guichê de atendimento burocrático. Um outro fator, as poucas conquistas que nós tivemos, por exemplo, o marco ferroviário, o marco da cabotagem, né, de transportes, o governo está sinalizando com os novos ministros que vamos rever porque o mercado está muito livre. Pô, muito livre o caramba, né? Ferrovia, por exemplo. Agora o cara tem que pedir bênção, porque antigamente só o Estado podia fazer a ferrovia. Agora o cara tem que se subjugar ao Estado, o Estado tem que aprovar para ele poder fazer. Eu não sei onde que viram liberdade nisso. Mas já foi um mega avanço, porque a gente saiu de ferrovias soviéticas para ferrovias um pouco menos soviéticas. O governo está falando, não, nós vamos rever isso, porque não precisa do setor privado, né? O investimento pode vir tudo do BNDES. Então, assim, a gente tem o Ministério das Cidades, que historicamente é um balcão de compra de prefeitos, vai voltar, com obras, né? O PAC, para quem não lembra, é só jogar na internet PAC, PAC 1, PAC 2, foram obras, né, financiadas para ajudar políticos locais e que não houve melhoria da mobilidade urbana. Tá? Esse é um problema sério. Quem mora em Cuiabá, quem é de Cuiabá que está nos escutando, odeia o PAC até hoje, porque destruiu a cidade. Foi pior, não foi nem que melhorou a cidade, fez piorar a cidade, porque começou a obra, não terminou, aí depois mudou a ideia de VLT, de metrô, e virou um inferno, né? E não terminou a obra, tá lá uma obra que destruiu a cidade toda e não terminou. Só um parênteses, um ponto aqui, desculpa Adriano te interromper, mas o PAC, por definição, são obras megalomaníacas para solucionar os problemas, né? E não assim, porque seria o caminho do livre mercado, né? Os empreendedores percebendo ali os problemas e tentando solucioná-los, eles vão fazer melhorias aos poucos. Assim, o PAC não, a ideia do PAC sempre foi criar uma solução fantástica para problemas fantásticos, né? É o que se chama de soluções megalomaníacas, né? Megalomaníaco, isso aí. Porque aí volta faraônico, lá, né? Volta lá para aquela questão de, não, mas é uma obra, a própria obra gera emprego, aquece o setor da construção. Isso. Então, assim, vem aquela falácia da janela quebrada, né? Então, até uma obra mal feita, ela é boa porque ela gera emprego para o pessoal trabalhar e tal, não sei o quê. Então, vamos dar colher para todo mundo, então, né? Por que em vez de cavar, né? A história do Friedman quando ele visitou a China, né? Que ele falou, em vez de escavadeira, dá colher. Esse aumenta o pleno emprego, né? Então, cidades é esse o problema. O Ministério das Cidades, a gente está preocupado com isso. E outra, pode vir financiamento, por exemplo, Adriano, vai vir financiamento, mas do jeito que a coisa está andando, a agenda, os caras vão pegar o dinheiro do BNDES e vai comprar um ônibus elétrico, que custa 5 vezes mais, é muito menos eficiente que um ônibus normal, e vai ficar 6 por meia dúzia e os caras batendo foto lá que agora a gente é limpinho, a gente tem ônibus elétrico. E o ônibus elétrico para longa distância, então hoje em dia, dada a infraestrutura que a gente tem implementada, sem então chance. Até, Adriano, quantas cidades você falou que não são atendidas pelo transporte rodoviário? Mais de 3 mil cidades brasileiras. Mais de 3 mil. Qual é a possibilidade desses caras serem atendidos pelo ônibus elétrico? Se a expansão vai ser em cima do ônibus elétrico. Porque aí a preocupação é ambiental. Então aí eu vejo que o caminho vai ser... portos, a mesma coisa, né? Os portos vão vir com o Ministério dos Portos para... Já falou que não vai segurar a concessão do Porto Santos. Então, não vai privatizar o Porto Santos, né? Porque, é muito poder político também que você perde, né? Você é o cara que comanda o porto mais importante da América Latina, você vai dar para alguém? Você vai dar para o privado? Então, assim, portos também é muito problema. Aviação civil,
eu acho que a aviação civil pode ser um dos poucos que vai sair, que vai conseguir, porque o setor está todo ferrado, né? A pandemia destruiu o setor, então é um setor que, de todos os setores, é o que mais abriu no Brasil, né? Historicamente, todo setor de transporte é o que mais abriu. Então a gente fala assim, pô, mas não abriu quase nada, só tem 3 companhias aéreas. E não significa que seja o mais aberto também, né? Vocês verem o nível de abertura. Quando a gente está falando de abertura de mercado no Brasil, nós estamos falando de abrir o mercado que só tem 3 empresas. É o mercado mais aberto. Então, assim, é o surrealismo brasileiro, né? Então, tudo isso aí, a gente tá só tendo notícia ruim, só derrota mesmo, cara. Ó, o governo, não, mas o governo vai fazer o que a iniciativa privada não faz. O BNDES vai financiar, isso vai trazer. Aí entra na parte macroeconômica que os austríacos realmente são superiores a qualquer outra escola econômica. Você vai ter distorção de preço de dinheiro, você vai ter investimentos errados, malinvestments, e aí você vai aquecer a economia, como a gente fez na Dilma, como a gente fez no JK, como a gente fez nos militares, né? Erros que os austríacos apontam. Eu gosto da aula de escola austríaca, né, de crise. Por quê? Porque a gente fala mal do povo da direita, a gente fala mal do povo do centro, a gente fala mal da esquerda. Não é uma questão ideológica, tá, gente? Crise financeira, né, problema de recessão, é ignorar as leis econômicas, cara. Então não é partidarismo. Se fosse direita tinha dado certo. Não, os militares aí empurrou a gente porque a gente chamou da década perdida. A década de 80 foi a década perdida porque a gente ferrou o Brasil, endividou o Brasil todo. O JK era um cara meio de centro, ferrou o Brasil todo também com a construção de Brasil, endividamento. A nossa inflação, ela virou louca com o JK. Fazia até malabarismo com câmbio. A gente teve mais de 3 câmbios na época do JK, uma loucura, né? E recentemente a Dilma Rousseff, governo de esquerda, ferrou a economia do mesmo jeito. A Dilma, né, o nosso grande amigo Adolfo Saxida tem uma palestra, tem que achar essa palestra na internet, senão tem que pedir para ele dar de novo. Ele tem uma palestra que ele dava, que ele comparava, eu acho que está lá no canal do YouTube dele. Ele fala que a Dilma tinha uma foto do Geisel no quarto dela. Porque ela cometeu os mesmos erros do Geisel. Então, tipo assim, um governo de dirigismo econômico, né? O dirigismo econômico, eles sofrem da mesma patologia, né? É a mesma patologia. Não é questão de ser de direita ou de esquerda, que o povo quer discutir. Hoje, infelizmente, o Brasil, nós estamos perdendo muito espaço de discussão porque o povo quer discutir direita e esquerda. A gente tem que discutir crimes cometidos contra as leis econômicas. Então, esse é o grande problema que eu vejo, viu, Samuel? Então, assim, infelizmente, perspectiva das piores possíveis. Mas acho que tem que acabar num high note, não dá pra gente acabar deprimido. Sim, não dá pra assim, acabar com assim, né? Não dá pra acabar desse jeito, né? Muito... Vamos pra casa, acabou o episódio. Muito melancólico, né? Vamos pra casa, todo mundo triste e tal. Acho que pra gente acabar num ponto positivo aqui, acho que vale muito a pena ler esse artigo do Adriano, quem tá aí. Eu volto com o ponto que é um ponto recorrente que a gente está sempre falando aqui nessa Samuca, que é assim, a importância da gente dominar a teoria e dominar a técnica para a gente não fazer análises errôneas ou execuções errôneas das coisas. E acho que esse artigo da Adriano, com certeza, ele adiciona aí mais um grão de areia aí no nosso conhecimento, no nosso arcabouço teórico e essas aplicações. Então acho que assim, enquanto talvez a gente esteja vivendo hoje uma situação econômica complicada, e mais que complicada no hoje, mas que a gente está vendo assim, que ela está se deteriorando, que os próximos meses devem ser mais difíceis do que foram os meses anteriores. Eu acho que a gente consegue ver também assim, toda uma escola de economistas e pessoas que estão vindo aí aplicando essas teorias diferentes, criando teoria, não só aplicando. Então, nesse sentido, pelo menos a gente está florescendo, a gente consegue ver as coisas que estão dando errado com mais claridade. Então, Samuca, pra gente não acabar deprimido, né? Assim, pra contribuir, né? Por exemplo, eu falei muito com o pessoal discutindo, mas assim, eu tô vendo um cenário positivo no movimento liberal brasileiro. Esse começo de ano, a gente tá começando, do meu ponto de vista, muito bem. Porque nós vamos ter as 2 primeiras conferências, e uma delas é a maior do Brasil, que é o Fórum da Liberdade, né? Então a gente tem um fórum que vai acontecer em Porto Alegre, em abril. Na sequência você tem a Conferência Atlantos. Então são 2 grandes... Assim, o ano para os liberais começam lá, né, com o fórum e com o Atlantos. Esses 2 fóruns vão ter discussões sobre cidades. Excelente. Que é um tema muito importante. Porque nós liberais, o pessoal fica muito tempo discutindo
assuntos, vamos ser sinceros, a gente fica discutindo muito assunto chato, que o povão, a galera não quer. A independência do presidente do Banco Central. O Sérgio sabe a importância da independência do Banco Central. Mas o pedreiro que está no ponto de ônibus, ele está preocupado por que não passa ônibus na porta da casa dele. Por que o ônibus, quando chega, só está lotado. E nós temos soluções liberais para as cidades. Nós temos perspectivas de como as ideias liberais e libertárias elas podem ajudar o cara a não se ferrar no ônibus, né? De ter mais mobilidade, não estar preso no engarrafamento. Então, assim, eu estou muito animado porque nessa crise, né, de ter a eleição, né, a esquerda veio com tudo, e aí todo mundo ficou triste, tal, deprimido, só vai vir derrota e tal. Mas o pessoal está pondo a mão na consciência. Não, vamos acertar o eixo, vamos aplicar liberalismo nas cidades, vamos pensar em liberalismo para os bairros, né, pro que a gente consegue mexer. Porque se a gente tem muita gente pensando, ano que vem é eleição municipal. Até uma ação mais descentralizada, a gente buscando mais essa descentralização política e buscando reformas micro que afetem o indivíduo. O pedreiro que você falou que não está conseguindo pegar o ônibus. Exato. Se a gente defende individualismo metodológico, por que a gente tem que achar que é só trocar o presidente da República que resolve? Não, errado. Game over, né? E foi um pouco que a gente viu, né? Não conseguiu ter aquela popularidade para conseguir emplacar um segundo mandato. Então, assim, tem que mexer no micro mesmo. A gente tem que aplicar as ideias da liberdade. E aí essa discussão de transporte ganha muito espaço, porque os liberais começam a voltar a pensar em setores como transporte, né, mobilidade urbana. Não, então vamos resolver o que a gente consegue mexer aqui no nosso... Já que o governo federal é um ambiente impenetrável mais, né? Vamos buscar outras áreas. Então isso é um bom sinal também, viu, Sérgio? Porque o pessoal está querendo discutir o que a gente consegue pragmaticamente mais fácil mexer e diminuir a regulação, por exemplo, que é uma coisa que é mais danosa para os pobres, que é a regulação urbana, que tem tudo a ver com o nosso assunto daqui, né? O urbanismo. Por que tem favela? Porque você tem custo regulatório muito alto para você ter uma casa legalizada. Para você ter o habites da sua casa, você não consegue. Você tem que morar na favela mesmo. Então, assim, o direito urbanístico ele tem um custo regulatório tão alto que você expulsa, você cria um monopólio de ricos. A cidade é só de rico. Sim. Quem não é rico está na favela. Né? Tá na ilegalidade, entre aspas. Na ilegalidade. Tá na ilegalidade. Porque como que você vai investir no teu imóvel se você não vai ter o direito de propriedade assegurado dele? Exato. Então, assim, é um problema grave. Então, assim, eu tô com uma perspectiva muito boa, mesmo com todas essas sinalizações ruins vindo de Brasília. Eu vejo que o movimento liberal está buscando o caminho que eu acho que é o mais acertado mesmo. Maravilha. E não é só fundamental que a gente tenha esses... É mesmo louvável que a gente tenha pessoas como o professor Adriano que tem um conhecimento de um determinado nicho e conseguem levar a teoria austríaca e a teoria liberal para esse nicho e contribuir de fato para o debate, né? Porque a gente está falando aqui de teoria, mas a verdade é que esse artigo do professor Adriano... Esse artigo do professor Adriano com o professor Mazzoni são, na verdade, contribuições e não para a gente ficar discutindo lá dentro da academia o sexo dos anjos e tal. Não, é para a gente melhorar a vida do povo brasileiro, mesmo brasileiro médio, o cara sente no dia a dia de fato, né? Então, espero que a gente, sei lá, consiga melhores notícias aí com o tempo. Acho difícil, mas pelo menos se os setores não forem tocados... High note. Tem que acabar para cima, não pode ter... Se os setores não forem tocados, foram deixados, né? Uma aviação civil que o Adriano falou aqui, já é um ótimo avanço, né, Adriano? Então, vamos terminar aí com uma perspectiva, pelo menos, boas expectativas, quem sabe. Então, obrigado, viu, Adriano? Obrigado, Sérgio. Fiquem ligados aí na rádio. Obrigado, Adriano. Obrigado, Samuca. Obrigado, Sérgio. Aquele podcast também do Transportar é Preciso. Como é? Transportar é Preciso. E o embarque é imediato. Isso aí, maravilha. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, galera.